Há um momento na vida em que o corpo pede silêncio. Não o silêncio da ausência, mas aquele que guarda em si as histórias de cada escolha, de cada excesso, de cada falta. Emagrecer, para quem olha de fora, pode parecer apenas questão de dieta ou disciplina, mas na verdade é diálogo profundo entre a fome real e a fome de afeto, entre o espelho e a memória, entre o que se deseja calar e o que se deseja revelar. Nossa convidada de hoje entende esse diálogo como poucos. Filha de Irani Martins de Salles Alves e do Pedro Horácio Alves Neto, ela nasceu em Caratinga, cidade onde ainda vive. Aos 47 anos, construiu uma trajetória dedicada a ouvir e acolher histórias de vida. Profissão que escolheu com a mesma seriedade com que cultiva seus afetos. É casada com Sérgio Crespo, mãe do Gabriel Crespo, e encontra leveza nas viagens, na música e nos livros. Uma vida que se costura em família, trabalho e sonhos. Já já eu te conto quem é essa convidada especial de hoje e o começo de conversa já está no ar. Olá, estamos começando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela FUNEC, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. A psicologia do emagrecimento nos lembra que o peso que carregamos não está apenas na balança. Há um peso de memórias, de pressões sociais, de exigências silenciosas que moldam a forma como nos vemos. Entender esse processo é abrir espaço para uma nova forma de estar no mundo, mais consciente, mais leve, mais inteiro. Nossa convidada, com sua escuta atenta e sua prática clínica, tem ajudado muitas pessoas a percorrer esse caminho, não o da perfeição, mas o da reconciliação com a própria história. Hoje o Começo de Conversa recebe com alegria e reconhecimento Flaviane Crespo. Seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui no Começo de Conversa. O prazer é todo meu, uma honra estar aqui. E para a gente tratar de um tema tão importante, tão relevante, né? A psicologia do emagrecimento. E aí, assim, eu tenho que começar trazendo isso à baila. Quando você vai lá na Idade Média, principalmente depois que a peste passava, e lembrando, né, que aquelas pestes também, muitas delas, né, eram advindas, ou então elas eram aumentadas por conta da falta de higiene, porque era pura falta de higiene, né? Mas, bom, passava a peste, sobrava, claro, uma boa parte da população. E as pessoas mais gordinhas, de maneira muito especial as mulheres, eram tidas como era maravilha, porque era sinal de muita comida, era sinal de muita saúde, né? Então, assim, quando você vai no próprio barroco, né, todas as imagens, os anjos são gordinhos, né? Todo mundo é gordinho. Então, ter um sobrepeso foi sinal, sim, de beleza e de desejo, né? Aí chega agora uma coisa completamente diferente, quer dizer, parece que quanto mais magro, mais bonito. E nós, os gordinhos, ficamos ali olhando e falando, quero ser assim também, né? Naquela época você não tinha uma pressão para isso, você não tinha nem mídia, né? Hoje você tem a danada da internet e tudo que, abre aspas, considero como beleza é a barriga tanquinho, é o corpo malhado, é a magreza, vamos chamar assim, né? Essa evolução que nós tivemos nisso, quer dizer, de onde que saiu isso? Como é que surge isso? O protótipo de beleza, quem é que define isso? O que é belo? Dentro da psicologia, como é que você enxerga isso? Boa pergunta, né? Não sei se você respondeu o que é belo. Não é? Eu sei que para a psicologia é muito mais interno do que externo. Você estava dizendo aí, eu estava lembrando, quem nunca ouviu da avó, né? Que criança gordinha era criança saudável, né? Se a avó visse a criança magrinha ali, considerava que estava desnutrido. E não era bem assim. Então, você falou aí de várias evoluções e tal. E claro que a mídia vai ditar, né, essa beleza, esse padrão, e ele é perigoso. Hoje a gente tem acesso à informação, então é muito mais complicado do que antes, como você colocou aí. E a psicologia se preocupa muito com isso, com esses padrões, porque o padrão pode funcionar para um e pode não funcionar para o outro. A pessoa pode estar saudável gordinha e pode estar saudável magrinha. Então, ou melhor, não saudável magro também. Também. Que no decorrer da conversa a gente vai falando mais sobre isso, né? É mais amplo do que a gente imagina. Mas, de fato, existe um padrão de beleza e hoje
A maioria das pessoas sofrem com esse padrão em atingir esse padrão ideal, que na verdade não é um padrão ideal. A psicologia sempre vai lembrar que cada um tem a sua individualidade. É porque tem essa outra questão ainda, porque tem a questão do que procura emagrecer e tem dificuldade, e tem daquele que nem procura emagrecer, porque ele está bem, ele está feliz, fala, é assim que eu me olho no espelho e estou feliz com o que eu vejo. E aí você ter que submeter a uma percepção dos outros é muito complicado, né? Quer dizer, a um desejo dos outros, que você tem um corpo tal, corpo Y, é complicado. Mas aí eu queria saber como que a psicologia pode ajudar. E eu queria pegar agora aqueles que estão procurando realmente emagrecer, né? Aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, no intervalo aqui ainda nós estávamos falando do meu neto Gabriel, o Gabriel é parrudinho. Aí a mãe vira e fala, vai dar um lanche de manhã, come uma maçã. Não entra nesse biscoito doce, né? Come uma maçã. A resposta dele é a mesma que eu dou para minha mãe. Fala, uma maçã me dá uma fome danada. Então, assim, nem sei se maçã dá fome, mas eu, como exemplo, vou fazer uma dieta e falo, vou comer uma fruta, pego uma maçã, eu termino aquela maçã com vontade de comer um prato de macarrão. É psicologia cuida disso? Claro que cuida, né? A gente tem que identificar o que está por trás desse desejo aí do macarrão. Quando a gente fala em emagrecimento pela psicologia, a gente não está falando só de peso. Né? De balança. Tá. A gente está falando de a relação que esse indivíduo tem com a comida. Porque a comida é para quê? Gera prazer, né? Gera. Todo mundo gosta de comer, né? Mas a priori ela é para nutrir, né? A gente tem um corpo, a gente tem uma mente, como se fosse um carro que precisa da gasolina. Tem que começar a fazer uma comida mais feia, então, gente. Porque, Só que muita gente... Aquele pernilzão lá com aquele tutu, aquele macarrão, peraí. Tá querendo que eu olhe só e fica só lambendo? Muita gente esquece que ela é para nutrir e usa como prazer. Para aliviar o estresse, para aliviar essa tristeza, para preencher um vazio existencial. Chega do trabalho exausto, vai comer. E curioso, não vai comer uma salada, vai comer um doce ou um carboidrato. Aí a neurociência explica também que é a área do cérebro ali... Um pão de sal com muita manteiga, um pedaço de queijo, uma fatia, né? Porque é o que dá vontade, né? É o que vai atingir a área do cérebro da dopamina, que a gente fala, que é a área da recompensa. Se eu como uma salada, não atinge. Então a maçã... Curioso o exemplo que você deu. A maçã, ela não vai atingir a área do cérebro de recompensa. Ela vai nutrir seu corpo. Entendi. Então, não é prazeroso. Agora, come um macarrão. Imediatamente o pico de carboidrato, né? De açúcar ali. Não sei se é açúcar no caso do doce. E de alegria também. E de alegria. É por isso. É bem complicado isso, né? Eu estava pensando aqui agora. Então, porque a tal da barrinha de cereal, por exemplo. Vai para academia, pega uma barra de cereal, come uma banana. Então, assim... Só se for para me derrubar lá, para não conseguir pegar peso nenhum. Mas por de isso, fato quer dizer, o que vai te nutrir realmente. Mas por isso, essa consciência é o que a psicologia trabalha. Né? Bacana, Esse indivíduo que procura o psicólogo, isso. Ele vai se conscientizar. Eu posso comer por prazer? Claro, é uma delícia comer, mas em que momentos eu vou comer? Eu posso, por exemplo, me recompensar. Eu sigo uma dieta de segunda a sexta. Poxa, sábado eu vou me recompensar. Eu já pratico uma atividade física regular, né, um dos pilares. Eu já faço uma dieta, eu já cuido das minhas emoções. Então, no sábado, eu posso ir para a pizzaria, mas eu vou comer a pizza inteira? Não preciso, como 2 fatias e pronto. Não é? Então, tem técnica e consciência. E a gente orienta também, vou comer 2 fatias de pizza. Não come rápido, come aos pouquinhos para sentir o sabor, até que o seu estômago tenha tempo de... mandar a mensagem para o cérebro de saciedade, de prazer. Você sai feliz dali da pizzaria e pronto. Resolveu o seu problema. Pílulazinha para só ajudar a gente a enxergar a comida só como nutriente, não tem não, né? Não tem. Acho que não, né? Se tiver, vamos descobrir. Aí a gente volta aqui para trazer. Não é? Você está na psicologia há quanto tempo? Há 9 anos. 9 anos. E em que momento que você achou que era um bom tempo para trabalhar a psicologia do emagrecimento? Foi a própria procura do paciente? Você percebeu isso? Ou você viu uma oportunidade? Como é que foi? Foi bem despretensiosa. Uma colega tinha feito um curso na época sobre emagrecimento. Falou, vamos trabalhar? Vamos. E a gente começou com grupos presenciais. Foi antes da pandemia, né? Então a gente reunia grupos de indivíduos, mais mulheres, que tinham interesse em emagrecer. E aí eu fui meio que para conhecer e descobri como foi funcional a psicologia no emagrecimento, desde então.
E aí veio a pandemia, a gente suspendeu, né? Não deu para continuar com os grupos presenciais. E aí eu fui recebendo pacientes mesmo. Eles me procuram no Instagram, veem que eu trabalho com emagrecimento e aí vem para o processo. Você acredita que tem a tal... O pessoal fala, fulano tem tendência a engordar. Aquele ali pode comer o que quiser que não engorda. Eu tenho exemplo em casa, que eu tenho um João, que é meu filho, que é bem magrinho e fala, come até pé. Mas não é assim também não. Outro dia eu comecei a reparar, ele quer experimentar tudo. Ele pediu um suco, uma fruta, ele fala, me dá um kiwi, entendeu? Ele nunca fala, me dá uma banana, me dá um negócio que tem mais substância. Então, assim, naturalmente ele já come mesmo, parece que para se nutrir mesmo, uma coisa interessante. Ele não olha a cara de comida, isso está lindo, isso não está. Né? Então, mas tem a tendência para engordar? Fala, a pessoa come pouco e está sempre gordinha, quer dizer, esse é um caso que a psicologia ajuda? Ajuda. Tem o fator genético, tem o fator ambiental. Né? Se esse indivíduo está numa família que come muito, que sempre teve comida farta na mesa, ele já criou um padrão. O cérebro cria padrões, né? Então o cérebro desse indivíduo já está habituado a comer muito. Sem falar o estômago, que aí o endocrinologista poderia falar um pouco melhor que eu, mas o estômago também vai se adaptando a essa quantidade de comida. Esse indivíduo vem para emagrecer. É um processo, né? Lembra que o cérebro dele já está padronizado, comidas específicas e muitas quantidades. Então, a gente vai trabalhar toda essa questão. E o fator genético, que claro que colabora, né? Se já tem uma questão genética aí que colabora para ganho de peso, mas ele consegue sim se reestruturar. Não, bacana. Vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar no segundo bloco já falando sobre isso, a bariátrica, por exemplo, que é a redução de estômago. Então, reduzir o estômago, a pessoa emagrece mesmo. Você vê que, assim, não conheço nenhum caso que não deu certo, pelo menos momentaneamente. Porque aí tem aqueles rebotes, a pessoa volta tudo, quer dizer, não é só uma questão de ter espaço, porque tem um problema aqui também, né? Porque assim, é isso? Queria que você falasse sobre isso. Bate-papo sensacional, estamos conversando aqui, uma conversa até muito inspiradora com a psicóloga Flaviane Crespo, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje a psicóloga Flaviane Crespo. Flaviane, vamos lá. Eu comecei no primeiro bloco, no final, falando da bariátrica e desse efeito rebote que costuma ter, da dificuldade que ele dá. Você está acostumado a comer muito e passa a comer pouco. Fala para nós sobre isso à luz da psicologia. A gente tem pacientes que vivem esse processo e você falou bem, mantém por um certo período, mas o acompanhamento psicológico ele é muito fundamental nesse indivíduo também. Porque, lembra que eu falei do registro, que o cérebro vai registrando, né? Vai tendo os padrões. Então, esse indivíduo, por exemplo, que fez a bariátrica, o estômago dele já foi ali reduzido. Então, se ele não tiver trabalhado a origem e essa relação com essa comida, em algum momento ele vai ter desejo de, vamos imaginar, suprir uma dificuldade, um estresse, ou até uma ansiedade. Então, ele vai comer em excesso. Mas não tem espaço, mas ele vai comer. E muitas pessoas não conseguem mesmo, né? A comida volta. Mas tenta, né? Porque fica mas botando tenta. a comida, aí vai porque o estômago é o que não aceita, o corpo não aceita porque tem uma limitação ali. Mas a cabeça não mudou e quer comer o que tem vontade. Exatamente. É importante, então. Quer dizer, bariátrica, não é porque é a bariátrica. Um procedimento desse precisa, de fato, de um acompanhamento psicológico. Sem dúvida, precisa. Essa interdisciplinaridade tem que haver mesmo, né? Para ter um sucesso prolongado, para ele se manter. Bacana. Eu conheço pessoas que fizeram bariátrica e engordaram novamente. E pessoas, inclusive, eu queria falar sobre isso, que elas até nem engordam tanto, mas desenvolvem alguns vícios. Eu vejo já li muito artigo sobre isso, de quem fez a bariátrica e passou a consumir mais álcool, por exemplo. Lembra que a gente falou que a área do cérebro que é estimulada é a área dopaminérgica, de recompensa e de prazer? Essa comida funciona como um prazer. Então ele não consegue comer mais porque o estômago dele não cabe. Então ele vai buscar uma outra substância que dê prazer. Por isso os vícios. É substituição mesmo, de prazer. Não trabalhou a cabeça, né? Não trabalhou. Eu queria aproveitar que nós estamos nessa questão do emagrecimento, porque teve um uso indiscriminado aí das tais canetinhas. E que, inclusive, agora tem uma regulamentação, porque estava muito fácil. Eu não comprava tal caneta que é destinada a tratamento da diabetes, né?
e estava usando isso para emagrecer. Sim. Nesse caso, você vê que realmente, assim, a pessoa emagrece mesmo. Eu não sei o que acontece, acho que tira a fome. Se tirou a fome, tal, mas quando acaba a canetinha, a chance de voltar à vontade de comer é grande, né? É grande. Nós recebemos do grupo de emagrecimento que nós fizemos, os grupos, pessoas que tinham feito procedimentos assim, parecidos. Então, investiram um X, não é pouco, né? O investimento ele é alto. Prometeram, você vai eliminar tantos quilos em tanto tempo, e realmente as pessoas eliminavam, mas não tinham nenhum apoio psicológico. Então, essas pessoas procuraram a gente. Porque elas tinham engordado, às vezes até mais do que antes, porque não conseguiram manter. E aí isso é muito perigoso, porque a pessoa vai de frustração a frustração. E no final, o que a gente ouvia? Caramba, eu sou o problema, porque eu fui lá, paguei X valor, fiz tudo certinho, consegui emagrecer, mas não mantive. Ou seja, a culpa é minha, né? Eu sou um fracassado. E aí a gente já tem um outro problema, ainda lidar, essa pessoa ainda tem que lidar com essa questão, né? Dessa aceitação, não sou eu que sou um fracasso. Então essas frustrações, assim, nesse tipo de procedimento, piora a situação anterior do indivíduo. Tem, tipo assim, olhar, o outro conseguiu, eu não consegui, né? Emagrecer, né? Complicado. O inverso, que é aquela pessoa que é magra demais, porque também não come nada, porque, assim, eu tô falando daquela pessoa que realmente come um pouquinho mesmo, pessoa, eu já tive tia, assim, magrinha, que assim, só come na hora certinha, só come aquela coisa que não come gordura de porco, aquele negócio, é cheio de história. Não come picanha com a gordura, tira a gordura fora, melhor da picanha, a pior da picanha eles tiram fora, né? Que dá sabor, não né? Bebe, não tem vício, mas é magrinha. E assim, aí vai no médico pedir vitamina para poder engordar um pouquinho. A psicologia trabalharia isso também? Quer dizer, tem também alguma coisa ali que está falando para a pessoa para não comer e ela não percebe, não comer nada? Tem isso? Tem. Tem uma frase, eles falam que é de Freud, eu acho que não é de Freud, mas enfim, fico devendo aqui o autor. Todo excesso esconde uma falta. Você trouxe aí um outro ponto, né? O oposto de um excesso de menos prazer, porque essa tia, eu ia te perguntar, ela é feliz? Provavelmente ela não é feliz, né? Não. Provavelmente ela tem ali comportamentos que... A única parte da felicidade dela é que ela é solteira, então, tô brincando. Ou não, né? É que eu só falo o contrário também, falar, já tá falando, a Carol que fez essa Paula para nós aqui, vai falar, só porque eu sou solteira, já tá falando que eu não sou feliz. Claro que a Carol vai falar isso. A Carol tá aqui acompanhando, né? Então, assim, não sei, pois é. Será que é feliz? Será Teria é feliz? que investigar. E algum problema tem mesmo, por quê? Porque não tem ninguém levando. Vamos te levar no médico para você engordar. Não, ela mesma que foi no médico, então claro que tem coisas aí para chegar, né? Tem, provavelmente. Ainda queria falar sobre a questão do emagrecimento. Você recebe paciente lá, por exemplo, que está com sobrepeso e que vai lá porque eu não estou querendo emagrecer, mas todo mundo, eu estou pressionada, está estressada por conta disso? Tem disso? Tem. As pessoas procuram um psicólogo para emagrecer. Então, de fato, ela não está procurando só eliminar um peso, né? Procuraria um nutricionista, se fosse o caso, né? Então, quando ela procurou o psicólogo, fica subentendido tem um problema que ela já tem uma questão emocional envolvida, mesmo que ela diga que não tem. Então, a gente tem todo um preparo, um acolhimento para fazer. Eu lembro de uma paciente do Canadá que me procurou, me achou no Instagram lá e falou, olha, eu quero emagrecer. E ela não era gorda, não tinha... Uma coisinha ou outra ali, mulher, né? Um pneuzinho ali, uma gordurinha ali e tal. Eu falei, tudo bem, vamos fazer o processo. E eu lembro que depois, sei lá, tipo, 10, 20 sessões, não me recordo, ela falou, caramba, hein? E eu achando que o meu problema era emagrecer. Que a gente não falou mais sobre emagrecimento, só na primeira sessão. Entendi. Porque a demanda não era emagrecimento. E esse caso foi muito interessante, porque ela fez o processo todinho, trabalhamos N questões da infância, enfim, né? E aí ela se preparou para fazer alguns procedimentos estéticos que ela tinha o desejo de fazer, e aí ela fez e tal, e pronto. Eu acredito que hoje ela está realizada. Eu tô gostando muito dessa conversa, porque eu sou fã do trabalho multidisciplinar, eu gosto muito disso. E aí você citou a nutrição, eu fiquei pensando, você vai no médico, o médico fala, você está com sobrepeso, procura um nutricionista para poder fazer isso aqui. Planejamento alimentar. Tá bom, que assim, com todo o respeito a Brunella, amo a Brunella, é ótima nutricionista. É mesmo. Mas não é gostoso não, gente, vou falar a verdade. O negócio do nutricionista é que aquela dieta ali toda balanceadinha, né?
Mas tá bom, mas eu entendo que precisa. Mas as pessoas não falam com a gente para falar, ó, trabalha a sua cabeça para você poder cumprir o que o nutricionista está passando para você, porque é importante, né? Eu estou brincando aqui sobre isso, porque na verdade, assim, às vezes tem questão de saúde mesmo. Então, assim, né, que você precisa mesmo, você vai precisar emagrecer. E não sei nem se é comum isso, mas é porque eu estou imaginando aqui que, assim, quando eu resolver fazer dieta, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma psicóloga, eu vou te procurar. Ótimo, adorei. A psicologia vai ajudar muito. Nós vamos nisso, trabalhar a sua aceitação com relação ao planejamento alimentar. Primeiro tem que aceitar. Não é? Como é que a gente muda alguma coisa que a gente não aceita? Seu exemplo foi ótimo. Várias pessoas vão a nutricionista, saem com a dieta e não cumprem. Por quê? Ou cumprem a primeira semana só. Primeiro, ele nem aceitou. Não aceitou, por isso, bota defeito naquilo tudo. Então, igual eu fiz aqui brincando. Você vai falar assim, são coisas caras, não são coisas gostosas. Não é bem assim, tem muita coisa gostosa, né, numa dieta e num planejamento alimentar. Mas a gente tem que entender por quê, qual o propósito, buscar ferramenta para isso, entender a nossa mente, entender essas possíveis mudanças que vão vir, né? Isso tudo a psicologia trabalha. A questão da autoestima, nessa relação com o corpo, com o que tem ou que pretende ter, ela é importante para atingir o objetivo, né? É a base emocional, a autoestima. Porque uma pessoa com a autoestima baixa, ela vai ter dificuldade. Ela não vai conseguir fazer escolhas conscientes, ela vai agir no automático, lembra? Ela vai agir para suprir a carência. Ela tá mal com ela nem... às vezes, um abalo para uma pessoa com autoestima, um abalo pequeno que ela lida bem, a que está com baixa autoestima não vai lidar. E ela vai descontar, né, na comida. Ao contrário, essa pessoa com autoestima elevada, se sentindo bem com ela mesma, ela vai fazer escolhas conscientes. A maçã ou o macarrão? Não preciso do macarrão agora, como a maçã e pronto. Ressignifica aquilo, vai pensar em outra coisa, já tem ferramenta, entende? Ela já tem um aparato de ferramenta técnica para que ela não seja escrava do desejo. Porque quando a gente fala da comida em excesso, a gente está falando de desejo. Eu como para satisfazer algo que está aqui dentro. Mas até quando? Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltar para o terceiro bloco, eu quero voltar com você respondendo essa questão. Por exemplo, a gente fica pensando assim, quando você pensa que a pessoa procura profissionais para poder ajudar a emagrecer, sempre pensando que tem um problema instalado ali, ou físico, ou emocional, tal. Mas as pessoas também comem mais por excesso de felicidade, então, estou feliz, eu como mesmo que eu estou feliz demais, tem disso ou não? Não sai daí, bate-papo sensacional, já nós voltamos para o terceiro bloco com Psicologia do Emagrecimento, já. Olá, estamos de volta, agora com o terceiro e último bloco desse começo de conversa especial. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo sensacional com a psicóloga Flaviane Crespo. Nosso assunto é a psicologia do emagrecimento. Vamos falar sobre isso, sobre comer para comemorar? Eu queria só trazer também a baila, porque a gente estava conversando aqui no intervalo, que estar à mesa sempre foi motivo de festa, né? As pessoas comemoram em torno da mesa, né? Então é a ceia de Natal, é a festa de aniversário, é muita coxinha, muito bolo, né? É muita festa. E tem uma coisa cultural nisso também, né? Então, assim, nessa questão do comer para comemorar, a psicologia trabalha essas questões todas. Vai trabalhar isso, quer dizer, essa cultura aí, ela é boa, mas tem que ser mais entendida. Como é que pensa isso? É curioso, né? Porque a gente, quando fala em comemorar, a gente quer chamar alguém para um cafezinho, né? Chamar para sua casa, vai lá em casa, já prepara a comida. Não é assim? Porque a comida, é como você disse, ela é cultural, ela faz parte desses momentos. E são momentos que a gente tem que vivenciar, né? Faz parte de ser feliz, faz parte de ser quem a gente é no mundo. Mas a psicologia poderia perguntar quantidade, qual a quantidade que a gente vai comer isso, em que momento. Pode ter o pernil, não precisa comer inteiro não, né? Deve ter, exatamente. Pode ter empadinha. Pode ter empadinha, não precisa comer 10, né? Come 3, 4. Isso, a psicologia faz com que o paciente entenda isso, quer dizer, você pode comer sim. Não quer dizer que você possa comer tudo, mas você pode comer e pode comer menos. Muito interessante sua pergunta. O contrário de algumas linhas aí sobre emagrecimento, a psicologia, o diferencial é esse. Nós não trabalhamos com restrições.
A psicologia não vai restringir, não vai passar uma dieta restritiva. Inclusive, as dietas restritivas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ela pode gerar compulsão nesse indivíduo. Por exemplo, restringe pizza, por exemplo, que é a preferência daquela pessoa. Então eu não posso comer pizza de jeito nenhum. No primeiro abalo emocional, eu como uma pizza inteira. Porque eu reprimo uma vontade de comer, que é um braço aí das fomes. A gente tem vários tipos de fome, não vou falar todos aqui, mas fome fisiológica, fome emocional. Dentro dessa fome emocional, a gente tem a vontade de comer. Poxa, eu quero tanto comer uma fatia de pizza. O que a gente sugere para esse indivíduo, mesmo na dieta? Vai lá e come. Come a fatia de pizza, satisfaz o seu desejo. Você sofrer assim também. Não. Outra diferença, não existe sofrimento para a psicologia. O indivíduo pode comer de tudo que ele quiser e ele vai acrescentar outro tipo de alimentação que favoreça. Então, por exemplo, a pessoa às vezes não come um alimento que traz tanta saciedade. Ele vai aprender, pela nutricionista, a fazer substituições de alimentos. E aí, num dia de recompensa dele, ele pode comer uma coisa gostosa, uma pizza, um salgado, enfim. Bacana. E ser feliz. As pessoas... Eu queria uma experiência pessoal sua mesmo no seu atendimento. As pessoas que procuram por emagrecimento lá, a maioria é por questão estética? Ou não? Eu estou procurando porque realmente eu quero ter mais saúde. Ou não? A questão estética é muito forte isso. É variável. Eu posso te falar que a questão estética está presente, pela pressão que a gente vive no mundo instagramável, né? Que está todo mundo bonito, magro e rico, feliz, não tem problema. Só que não, né? E também por uma questão de indisposição, de descontentamento. No fundo, essa pessoa sabe que ela está descontando na comida e que não está resolvendo o problema. Então, ela não resolve esse problema interno dela e ela piora o problema externo, porque ela se olha no espelho e cada vez que ela se vê, ela se entristece. Cada vez que ela vai numa loja comprar uma roupa que não serve, ela volta mais angustiada. Então, no fundo, esse indivíduo sabe, mesmo que ele não tenha coragem de falar no primeiro momento. Então, a psicologia vai fazer um trabalho de acolhimento, de fortalecimento, para que esse indivíduo se perceba, encare a sua realidade para que ele possa mudar. Agora, uma consulta, hein? Você tem a calça 40, não está servindo mais, você passa para 42. Compensa guardar 40 para falar, vou guardar porque eu vou usá-la de novo? Compensa. Se você usar ela como um propósito... eu vou entrar nessa calça de novo. Compensa. O que te procura mais, homem ou mulher? Mulheres. Mulheres. Alguma, por exemplo, chega para você algum paciente, seja homem ou mulher, que vira e fala, eu como pouco e engordo. Tem disso? A grande maioria usa esse discurso aí. É mesmo? Não se conhece ainda, professor. Eu não como quase nada, eu como pouco. Não é, se levar alguém, fala, não é fulano, é a pessoa. Leva testemunha, verdade. Leva testemunha. Falta de autoconhecimento, a pessoa tem uma distorção cognitiva, que a gente chama na psicologia. É verdade. Ela acredita que ela come pouco mesmo. É distorção, ela acha que ela come pouco. E tudo bem, gente. Come pouco no almoço, na janta, mas come bobagem o dia inteiro, porque eu sei como é que é isso. Pacote de biscoito vendo filme. Beliscar. Não é? E tal na batata frita, aquilo come à vontade com hambúrguer. É isso aí. Chega a ser interessante isso. O corpo guarda memórias? Guarda. Não é? Pessoas que têm problema com sobrepeso, podem estar com questão mal resolvida lá atrás? Não são todos os casos, mas a grande maioria pode ser isso. Por exemplo, uma mulher adulta que foi abusada na infância, por exemplo, ela pode usar como uma proteção. Eu vou comer para que meu corpo não seja um objeto de desejo. Acontece, eu tenho pacientes assim. A gente pode lembrar também, vou dar uma pincelada rápida aqui, que quando o bebezinho ele está com algum desconforto, ele chora, né? Qual que é geralmente a primeira ação do cuidador da mãe ali? Oferecer mamar, né? Se for o peito, ele não só recebe o alimento, ele recebe o calor, o aconchego. Se for uma madeira também, a voz suave da mãe. O que esse bebê entende? Ele entende isso como segurança, como proteção. Ele não recebeu só alimento, ele recebeu um aparato de apoio emocional. Beleza, o cérebro registrou isso. Lá na fase adulta, esse indivíduo, quando ele passa por um desconforto emocional, lembra que tem um registro lá desse bebezinho? O cérebro, como se ele fizesse um link, né? Ele volta lá para entender assim, qual o momento que a gente ficou confortável. Comida. Comida, conchego eu não estou tendo agora, o calor do peito da mãe também não tem, mas a comida tem, tá fácil aqui, eu vou lá comer. Isso aí. Interessante isso.
Vocês recebem, por exemplo, você recebe na sua clínica pessoas que querem emagrecer e ainda não passou. Não foi nem médico, não foi... Ou não, é sempre alguém que tentou e não conseguiu e está indo resolver. Como é que é isso? Qual que é o perfil do cliente que chega para você? Geralmente essa pessoa já tentou várias vezes, nem sempre foi ao médico. Tá. As pessoas se automedicam, né? Aí é à vontade, que é fulano dá receita para o isso outro, aí. fez isso, tomei chá, não sei de quê, aí começa aquela história toda que a gente Isso conhece aí. bem, né? Aí, geralmente, nós somos a última porta mesmo, Uhum. que a pessoa chega. Que pena, né? Que pena. Porque se fosse a primeira, com certeza, você mesmo já, dentro do tratamento, é bom você procurar um nutricionista também, porque quem vai te dar... Ó, nossa orientação, quando a pessoa chega para emagrecimento lá no consultório, né? Eu acredito em 3 pilares essenciais para quando a gente fala em emagrecimento saudável, com qualidade de vida. Então, é o controle de emoção, que o psicólogo vai trabalhar. A atividade física regular, gente, é fácil de entender. Ó, é matemático, eu consumo X calorias, preciso perder. E não só isso, a atividade física vai trabalhar nos transtornos, melhor ansiedade, circulação, um monte de coisa, enfim, não dá nem pra gente falar aqui, porque, né? E controle emocional, psicologia, atividade física regular e planejamento alimentar. Porque eu preciso saber o que comer, né? A gente acha que sabe. Tá, eu sei o que é saudável até certo ponto, porque eu vou me autossabotar. É uma palavrinha mágica que atrapalha muito quando a gente faz sozinho. Tudo que a gente vai fazer sozinho, sem ajuda, a autossabotagem, ela geralmente pega o controle, a gente acha que ela não pegou e acha que está no controle. Entendi. Então, quando você tem uma equipe multidisciplinar, aí seu nutricionista vai te puxar a sua orelha, seu preparador físico vai te chamar, o psicólogo não puxa a orelha de ninguém, né? Mas a gente está ali orientando e trazendo luz na história desse indivíduo, para que ele perceba o que ele está fazendo de errado. É legal, porque mesmo que você sabe que... A gente sabe que a atividade física é boa, que comer comida saudável é bom, e a gente não faz nada disso, a psicologia vai justamente falar para a gente, nos ensinar a lidar com isso. A querer o exercício, a querer comer. Talvez a entender o porquê disso. O porquê disso. Porque quando a gente entende o porquê e entende que é vantajoso, é até prazeroso. Bacana. Chega a ser prazeroso. Flaviane, foi muito bom te receber aqui. Conversas, bate-papo sensacional. Tenho certeza que os internautas, os telespectadores adoraram esse nosso bate-papo. Você tem um minuto aí para suas considerações finais. Deixa o seu contato. Essa câmera aqui é sua. Obrigada. Bom, gente, emagrecer para a psicologia é muito mais do que perder peso, muito mais do que um número na balança. É perder aquilo que te pesa emocionalmente, é soltar essa bagagem emocional, como a gente falou dos bebês, às vezes desde sempre, que a gente nem tinha controle sobre isso. Então, emagrecer é ser leve, é um amor, é um auto-amor, é um autocuidado, é amar a si, é uma prova de amor a si. Então, eu penso que, além de se amar, é ainda equilibrar essas emoções, equilibrar a forma que a gente lida com a comida. Bacana demais. Flaviane, muito obrigado. Prazer muito grande te receber aqui. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, nosso, muito obrigado pela companhia, pela audiência e por nos ajudar a fazer o NEC TV. Com você, para você. Até o próximo encontro, se Deus quiser.